Olá, queridos! Que grande imenso prazer mais uma vez aqui no nosso canal Pedagogia e Estratégias. Eu sou a professora Regina Fernandes e hoje o nosso tema é Levi Vygotsky. Vamos ao tema? Queridos, Levi Vygotsky, como nós sabemos, foi um grande psicólogo russo, conhecido por suas contribuições dentro da psicologia do desenvolvimento e da pedagogia. A sua principal obra, na década de 1920, enfatizou demasiadamente o contexto social e cultural no aprendizado e no desenvolvimento humano. Uma das teorias mais importantes de Vygotsky, sem dúvida nenhuma, foi a zona de desenvolvimento proximal, que vai descrever com riquezas de detalhe como é que uma criança pode fazer sozinha, aprender sozinha e quando é que ela precisa do outro, de um adulto, de uma criança mais velha, para estar ali junto dela para que ela possa aprender e se desenvolver cognitivamente. Então Vygotsky ele vai enfatizar aqui que o aprendizado vai ocorrer de forma muito mais propositiva dentro desta zona do que a criança já sabe e qual é o potencial que ela tem para chegar aonde ela precisa chegar. E nesse caminho ele vai enfatizar a questão do desenvolvimento da linguagem. Para Vygotsky, a linguagem não é só um meio de comunicação, mas ela é o processo onde ocorre o aprendizado. Ou seja, ela é uma ferramenta essencial para a criação, para o pensamento e para a formação de conceitos. O trabalho de Vygotsky ele influencia a psicologia, a sociologia, a pedagogia e ele vai ser um dos principais precursores do construtivismo. Ele vai defender que o aprendizado, o conhecimento, ele vai ser construído dentro da experiência e da interação do outro com o meio ambiente. Por isso ele é bastante estudado, e a sua teoria até hoje influencia diversos profissionais. Assim, quando a gente vai falar da zona de desenvolvimento proximal, nós vamos falar sobre a diferença entre o nível de desenvolvimento atual de uma criança, que pode ser determinado pelas suas capacidades de resolver os problemas de forma independente, e o nível do desenvolvimento potencial, que pode ser alcançado com a assistência de um adulto ou de alguém mais capaz que aquela criança, que aquele adolescente, que aquele jovem. As principais características da zona de desenvolvimento proximal, elas vão ser a interação social, ou seja, Vygotsky sempre vai enfatizar que o aprendizado ele precisa ocorrer dentro do contexto social. O apoio de parceiros mais competentes, seja um adulto ou seja alguém mais velho que aquela criança, que aquele jovem, ele vai ser crucial para que essa pessoa avance dentro desta zona, desse potencial que ela tem. A segunda característica vai ser a mediação. E para ele a mediação vem com uma das principais ferramentas, que é a linguagem, que para Vygotsky é a ferramenta mais poderosa que tem para o desenvolvimento cognitivo. A terceira característica para ele é o aprendizado ativo. Vygotsky ele diz que a criança ela precisa de metodologias ativas, aquelas que façam ela pensar, refletir, interagir com o outro, para que ela possa sair daquele lugar onde ela já está acomodada, onde ela já aprendeu, para aquela zona e passar pela zona de desenvolvimento para que ela atinja o seu potencial, para que ela alcance o seu potencial. Portanto, o aprendizado ativo para Vygotsky, ele é fundamental para esse desenvolvimento. Então, não dá mais hoje para a gente ficar na sala de aula com beabá, bebê, bebi. A gente precisa enxergar essa criança dentro dessa zona para que a gente entenda que potencial ela tem, que ela pode alcançar com as metodologias ativas que a gente pode desenvolver dentro das nossas salas de aula. A quarta característica é a diferenciação entre o aprendizado e o desenvolvimento. Para Vygotsky, o aprendizado ele se refere à aquisição de habilidades, de novas habilidades. Já o conhecimento vai dizer respeito a um crescimento mais profundo e vai falar da expansão das capacidades da criança. É por isso que a zona de desenvolvimento proximal ela é fundamental, porque ela vai aliar esses dois campos, o campo do aprendizado, onde a criança vai estar ali dentro das metodologias ativas
aprendendo e o seu desenvolvimento, para que ela alcance o seu desenvolvimento, para que ela venha com as suas habilidades dentro desse campo de aprendizado e vá para o campo do conhecimento, de acomodar aquele aprendizado e dizer, olha, eu aprendi, agora eu sei fazer e eu sei fazer sozinha. E a quinta característica vai ser a importância dos contextos culturais. É claro que Vygotsky ele vai trazer as práticas culturais e sociais como influência para o aprendizado e o desenvolvimento desta criança. Então, a zona de desenvolvimento proximal ela vai ser um espaço que vai variar dependendo do lugar onde essa criança está. Uma criança do campo aprende de forma diferente de uma criança que é urbana. Então, essa zona de desenvolvimento proximal, ela é muito importante que nós a conheçamos para que a gente entenda quais são os caminhos que nós vamos ter que estar no apoio a esta criança para ela atingir o seu potencial máximo, para que ela chegue efetivamente ao conhecimento. E como é que a gente faz a aplicação educacional dentro desta zona de desenvolvimento proximal? E aí Vygotsky ele diz que nós precisamos ter um ensino diferenciado, né, onde nós temos que identificar esta zona de desenvolvimento proximal de cada aluno e desenvolver atividades que desafiem esses alunos a testá-los, a dar o seu máximo, até chegar ao conhecimento efetivo, até chegar a um aprendizado mais eficaz. A segunda aplicação são as tutorias. Vygotsky, ele é muito a favor de que nós busquemos métodos de tutoria que tenha sempre um adulto ou alguém mais capaz junto ao nosso aluno para que ele possa caminhar e desenvolver o seu potencial até chegar ao aprendizado efetivo, porque esse é o objetivo maior da zona de desenvolvimento potencial, chegar ao aprendizado efetivo. E por fim, o uso de recursos. Para Vygotsky, não dá para você ir para uma sala de aula sem que você utilize os recursos necessários para desenvolver essa criança. Se é uma criança mais visual, eu preciso trazer para elas coisas que ela possa enxergar, que ela possa olhar e dizer, legal, olha, o aprendizado está mais dinâmico para mim. Se ela é mais auditiva, eu preciso criar momentos que ela entenda o que eu estou falando e de forma dinâmica ela aprenda. Se ela é mais sinestésica, eu preciso criar um ambiente onde ela se sinta acolhida, que ela se sinta mais confortável para este aprendizado. Portanto, a zona de desenvolvimento proximal, ela vai estar sempre destacando a colaboração, esse apoio social nesse processo de aprendizados que nossas crianças precisam e merecem. E é isso, queridos, eu espero ter me feito entender, que você busque mais conhecimento. Temos outros vídeos aqui falando de Vygotsky, falando da zona de desenvolvimento proximal. Então, os vídeos estão linkados aqui abaixo. Gratidão por estarmos juntos novamente, mas você já sabe, não saia deste canal sem antes se inscrever, compartilhar, curtir, para que a gente cresça ainda mais. E até o nosso próximo vídeo.